principalmente aqui em Brasília, eu moro em Brasília, né? E o atual governo, né? Tanto daqui de Brasília. Quem dera. Eu ia ser rico. Mas aí assim, principalmente o governo de Brasília, mas teve apoio do governo federal também, da militarização das escolas, né? Principalmente na periferia, no caso, né? Porque eles falam que a escola ia. Uma militarização das escolas ia ter menos risco para o professor, porque tem aluno que usa droga, leva arma para dentro da escola, trafica na porta e tal. Isso seria uma forma, ao seu ver, né? Realmente que ajudaria ou whatever, não importa tanto. Pior cagada que se faz é militarizar uma escola. Pior merda que você faz. Por quê? Quando você militariza, você coloca rigidez. Ok, você coloca rigidez, né? A dinâmica militar é essa. Tem regras e tudo mais. Só que, cara, você tá lidando com um jovem. Lidar com um jovem na base da força é a pior bobagem que alguém faz. Eles não vão aceitar bem, eles não vão absorver aquilo de uma forma boa. Então, uma parte talvez absorva, uma parte vai aceitar aquilo, mas a grande maioria não vai. Vou te dar um exemplo de uma situação, só para você entender. A escola que eu dei aula, que eu falei para vocês à noite, eu tinha traficantes na sala, tá? Apesar de eu ser de uma cidade pequena, a gente tem esses problemas aqui também. E eu lembro de uma situação que foi assim, o primeiro dia de aula que eu entrei em uma das turmas, os caras estavam jogando truco no fundo da sala. Caraca. Mano, eles jogavam e nenhum professor falava nada. E aí a primeira coisa que eu fiz, entrei na sala e tal, os caras continuaram. Aí eu cheguei lá, cara. Falei, ei, rapaziada, quanto que tá o trucão aí de vocês? Os caras fizeram uma cara meio assim, eu peguei na mão de cada um deles. Aí eu falei assim, ó, se vocês quiserem continuar jogando o truque de vocês aí, mas eu vou explicar umas paradas da hora ali, né, que talvez seja interessante pra vocês. Aí se vocês puderem dar uma força aí. Mano, os caras pararam, eles falaram assim, não, beleza. Sabe por quê? Porque eu tratei eles como igual, velho. Eu não tratei eles como diferente, como bandido, como marginal. Por mais que eles fossem traficantes, eles não queriam ser tratados na escola assim. Na escola eles são alunos. E aí eu lembro da situação de um, cara. E teve um que assim, juro pra vocês, era muito comédia. Quando eu entrava na sala de aula, tava aquela zona. Ele levantava assim, e aí, professor? Aí eu falei, ih, cara, beleza? Como é que você tá e tal? Ele, não, tudo certo. Peraí. Ô, rapaziada, todo mundo ficar quieto que eu quero ouvir a aula do professor. Tá ligado? Caraca. Ficava aquele silêncio na sala e ele sentava. Cara, teve uma semana que eu cheguei na escola pra dar aula e ele não tava. Ele sumiu, cara, durante alguns dias. E eu achei estranho e tal. Perguntei, o pessoal falou assim, a gente não sabe não se aconteceu alguma coisa com ele, prof, se ele foi pego, alguma coisa assim. Passou uns dias, ele apareceu. Aí eu falei, e aí, cara, que você tava sumido? E aí, prof, beleza? Não, mano, é que eu dei um teco no cara e aí eu não podia aparecer, porque senão a polícia ia me pegar e eu tinha que ficar meio sumido. Cara, ele tinha dado um tiro no cara, não sei se chegou a matar. Caraca. E ele não podia, tipo, ficar, tipo, na escola, porque a polícia tava batendo direto pra tentar achar ele. Saca? Ele esperou um tempo pra poder voltar pra escola. Então, tipo assim, como que você vai querer implantar uma dinâmica militar com esses caras? Pô, velho, o cara ele entra muitas vezes pra criminalidade porque às vezes ele não tem opção. Ah, Diego, mas como assim não tem opção? Essa dinâmica da periferia, ela existe há muito tempo. As periferias, elas existem porque as pessoas são arrancadas dos centros e jogadas para os cantos, para as extremidades, e essas pessoas normalmente não têm oportunidade. Se você não tem oportunidade e precisa botar o que comer dentro de casa, e aí você vê ali que tem uma oportunidade de você fazer isso, mesmo que seja legal, entende? Então, tipo, a criminalidade, ela tá nisso aí, na desigualdade social e tudo mais, sabe? Então, no meu ponto de vista é que escola militar, ela não funciona. Tanto é que escola militar, pra mim, ela só vai formar os filhos dos militares, na maioria das vezes. Aqui em Pouso Alegre tem uma escola de militar, e assim, quem estuda lá são os filhos dos PMs. Quem não é filho de PM dificilmente estuda lá. E aí tem muita questão, muito problema, assim, sabe? Eu tive aluno que estudou lá, que conseguiu estudar, não era filho de PM. E, cara, era super maltratado na escola.
Aqui em Brasília eu passei mais ou menos por isso também. Eu estudei em escola militar, mas só que era do bombeiro, né? Sem ser filho de militar nem nada, mas eu era meio que deixado de lado, tipo no Todo Mundo Odeia o Chris, saca? Basicamente eu era o Chris eu era o negro na escola de branco, digamos assim, né? Porque eu era a cota ali. Então, Uhum. mas tipo, eu gostei pra caraca, eu aprendi muita coisa, né? Mas no meu caso, eu que fui atrás pra estudar, porque lá tem que fazer prova, tipo um vestibular, né? E Uhum. não, eu não fui obrigado a estudar igual eles estão querendo implementar a militarização nas escolas, por exemplo, né? Foi E eu que não fui quer atrás dizer que disso. seja ruim. Vai ter escola militar que muitas vezes tem um cara lá, que é o cara que eles botaram pra comandar, que o cara tem uma visão diferente, o cara não tem esse perfil, sabe? Então vai depender muito de quem comanda. Então você vai ter unidades, por exemplo, que são militarizadas, de escolas, que são muito boas, que vão se preocupar, por exemplo, em colocar professores que são especializados, que são bons naquilo e que não vão podar. Pô, a da minha cidade aqui, os caras pegavam o que o professor de história ia passar e via antes pra ver se podia ou não passar. Oxi. Aí já distorce o caso da educação, né? Porque, pô, é Então, sacanagem. então, assim, por exemplo, eu não sirvo, cara. Eu entro em sala de aula e eu discuto, assim, o tempo todo coisas da realidade. Tô dando uma aula, por exemplo, de Revolução Francesa, eu tô explicando coisas da atualidade, da política atual, mostrando como que a política atual, ela tem a mesma lógica, às vezes, da Revolução Francesa. Cara, se eu faço isso numa escola militar, os caras me mandam embora. Sabe? Eles não querem isso, eles não querem que a molecada comece a criticar as coisas, comece a questionar as coisas. Não é o foco deles, né? E aí é onde tá, é aquela coisa. Se eles são militares, eles querem que as pessoas obedeçam. Infelizmente tem esse modelo, né? Você tem que usar a roupa do jeito que eles mandam e tudo mais. E aquela pessoa que não segue esse padrão, ela é taxada como diferente, né? Ela é o excluído. E aí, assim, eu acho errado porque aí a gente já começa a ter exclusão dentro da lógica escolar, né? Então não faz sentido a escola ser uma escola excludente. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.